Olá, o Band Entrevista de hoje segue fazendo um panorama das administrações municipais nos primeiros 4 meses de governo. Dos 853 municípios mineiros, 506 são governados por prefeitos de primeiro mandato. Patos de Minas, no Alto Paranaíba, é uma dessas cidades que elegeu Luiz Eduardo Falcão do Podemos, com quase 53% dos votos. E o desafio é grande, a cidade tem quase 160 mil habitantes, está entre os 20 maiores PIBs do estado, destaque para a agricultura e pecuária, e vale lembrar da Fenamilho, uma das maiores feiras agropecuárias de Minas Gerais. A indústria de alimentos também tem se fortalecido no município, juntamente com o setor de serviços. Obrigado, prefeito Falcão, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, essa oportunidade ímpar de poder falar com os telespectadores da Band, de toda a nossa região, não só de Patos de Minas. E para mim é muito importante prestar contas do que vem sendo feito, do que a gente tem sentido nesse início de trabalho, em um momento que é complicado, mas tem se mostrado também de muitas oportunidades, e a gente é otimista. Eu tenho certeza que nós vamos ter dias melhores. Participa dessa entrevista com o prefeito Falcão, o jornalista e apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria. Fala, Victor. Tudo bem, Wagner? Um abraço para você, para o prefeito Falcão também, a todo mundo em casa acompanhando a gente. Prefeito Falcão, 37 anos, casado, pai de 2 filhos, empresário do ramo da construção civil, é formado em Direito e fez a sua estreia nas urnas nas eleições de 2020. Prefeito, por que entrar na vida pública e disputar uma eleição aí com 8 candidatos em uma cidade que tradicionalmente é polarizada entre 2 grupos políticos? Bom, o primeiro motivo é pela paixão que eu tenho pela minha cidade, Desde criancinha eu tenho um amor muito grande por Patos de Minas. Isso se traduziu ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida, em participação em entidades do terceiro setor. Já fui presidente da Associação Comercial, fui presidente do Conselho de Segurança Pública, já participei também da diretoria do Amparo Maternal, que atua em um trabalho com crianças vulneráveis socialmente, e outras entidades. Então isso acaba levando a gente a um momento de reflexão sobre a história da cidade, o momento da cidade, e junto de várias pessoas a gente concluiu, de vários comerciantes, de empreendedores, de amigos, que era o momento da gente propor uma alternativa diferente para a cidade, e eles me empurraram nesse desafio e a gente foi. Acabei me vendo um pouco assim, seduzido pela oportunidade de contribuir, pela oportunidade de deixar a nossa marca, de dar exemplo para os meus filhos, de também dar orgulho para a minha família. É assim que eu enxergo a política, uma oportunidade de se doar para o bem comum, como uma coisa boa. A gente tem que tirar essa imagem ruim da política. A política por si só ela não é ruim. O que é ruim, às vezes, é o jeito que é feita a política, é a má política. E isso é o que a gente não quer para Patos, por isso que eu quis entrar. Prefeito, essa alternativa que o senhor indicou parece que tem dado resultado, A gestão do senhor é muito bem avaliada, inclusive o senhor pregou a austeridade financeira, abriu mão de parte do seu salário, assim como o seu secretariado. Tem dado exemplo como gestor público, que é o que a gente tem cobrado, inclusive, de todos os gestores neste momento de pandemia. Agora vamos voltar para 1º de janeiro. Claro que houve o período de transição depois da eleição, mas como você, num panorama geral, pegou a prefeitura de José Eustáquio? Estava bem em Patos de Minas, financeiramente, em algumas áreas da cidade? Qual foi o estado que você pegou a cidade em 1º de janeiro? Olha, até agradeço por essa pergunta, porque alguns meses depois eu tenho condição de respondê-la com mais tranquilidade e com mais substância. Sempre foi dito lá em Patos que a prefeitura estava muito bem financeiramente, que a prefeitura estava saneada, e de fato ela não está num endividamento muito grande, não está assim no buraco financeiro, não. Mas dizer também que está bem, que está tudo organizado, isso não é verdade. O que a gente pôde verificar até agora é que existe um grau de endividamento que está dentro do razoável, não está muito endividada a prefeitura. Agora, o que fica muito claro é que medidas que poderiam ter sido adotadas já nos anos anteriores, elas ainda não haviam sido adotadas, estão sendo adotadas agora. Como, por exemplo, a revisão de todos os contratos da prefeitura, o gasto com telefone, internet, seguro da frota. Tem que revisar tudo, tem que olhar todos os convênios da prefeitura, todos os contratos e ver o que pode ser feito para economizar e para otimizar. Isso nós estamos fazendo com sucesso. Então, assim, para resumir, como é que nós pegamos
a prefeitura. Nível Brasil, a gente está acostumado a ver tanta coisa ruim, né? Prefeituras, estados quebrados, então não estava nesse ponto, mas também estava longe do que merece Patos de Minas. Essa é a minha avaliação, sendo muito honesto, muito direto. É claro que teve pandemia no meio dessa história toda, teve a falta dos repasses, né, do governo do estado, do governo passado, do governo Pimentel, que deixou de repassar para as prefeituras durante muito tempo. Mas eu acho que isso não é justificativa para você deixar de fazer o dever de casa, né? O nosso dever de casa nós estamos fazendo. E esse dinheiro economizado que o Vitor citou, como é que o senhor está remanejando ele? Está pagando contas do passado? Já está conseguindo fazer novos investimentos? E eu já emendo com relação à arrecadação. Como é que o senhor está fazendo? Uma pergunta que a gente tem repetido insistentemente aos outros prefeitos com relação ao IPTU. O senhor suspendeu a cobrança? Manteve? O nosso IPTU lá em Patos de Minas, ele é cobrado no segundo semestre, né? Ele vai começar agora, nos próximos meses. Nós estamos estudando a melhor maneira de fazer e também a maneira mais justa. Nós adotamos uma medida por ocasião da pandemia de aumentar o prazo para o pagamento de impostos de competência municipal. Então, os últimos ajustes do IPTU, eles ainda estão sendo feitos. Agora, sobre os números, né, o que está sendo feito com essa economia, vou citar alguns exemplos rápidos aqui, que o telespectador vai entender perfeitamente, porque são contas que a gente faz na nossa casa. Internet e telefone. A internet e telefone da Prefeitura de Patos, com todos os postos de saúde, né, as UBS, as escolas, todas as repartições, ela estava em 1.400.000 por ano. Uma simples renegociação da nossa parte trouxe essa conta para 700 mil por ano. Então, 700 mil por ano, vezes 4 anos de mandato, nós estamos falando de uma economia de 2.800.000. Tudo sempre parece pouco quando você fala por mês, mas a gente tem que sempre pensar por ano e por 4 anos, né, para o mandato todo. O seguro da frota da prefeitura estava em 600 mil por ano. Quando eu vi isso, eu falei, mas não é possível, isso dá 50 mil por mês de sinistros, não é possível que está tendo esse gasto todo. Uma simples renegociação trouxe esse custo para 115 mil por mês, são quase R$500 mil por ano também, vezes 4 anos de mandato, quase 2 milhões. Então, estou citando 2 exemplos que já trazem uma economia milionária. Para não dizer outras situações, como por exemplo na educação, que é a única secretaria que eu posso dizer assim, que tem dinheiro. Todo ano o orçamento da educação é um orçamento bem razoável, e a gente tem, no entanto, alguns anos em que não se reforma uma escola municipal, não se reforma uma CEMEI, e isso nós já estamos fazendo, já está em andamento os projetos, já está sendo licitado para a gente fazer esses ajustes. Eu acho, inclusive, que com quase um ano de pandemia, né, contando até o final do ano passado, o município podia ter feito esses ajustes, essas reformas. É de cortar o coração ver como está algumas escolas sem estrutura, inclusive a situação da internet que eu mencionei. A gente tinha internet lá em algumas escolas do município de 10 mega, que é uma internet de 10 anos atrás. A gente precisa de internet de 300 mega, 600 mega, que foi ajustado agora. Nós vamos viver uma retomada diferente, né? Não só pela Covid também, aliás, é uma necessidade modernizar esse ambiente escolar, trazer uma experiência mais interativa para os alunos, essas ferramentas digitais. A gente está fazendo a aquisição de tablets para todos os alunos até o 9º ano. Então, são muitas oportunidades que a gente está vendo que o município estava perdendo. Dinheiro para reformar a UPA estava parado desde o ano de 2019, a gente já está colocando isso em prática imediatamente. Eu não quero ficar falando da gestão passada, eu estou só ilustrando, né, para mostrar o que é possível fazer agora. É preciso falar como que estava, né, por que existem essas oportunidades e esses recursos. A gente vai ter muito tempo, prefeito, para falar justamente da saúde em tempos de pandemia, falar de educação também. O Boa de Entrevista vai fazer um breve intervalo agora, conversando hoje com o prefeito de Patos de Minas, prefeito Luiz Eduardo Falcão. Na sequência, tem mais informação para você. Vem aí, a Semana dos Implantes Oral Unique. Uma semana especial para você que quer ter seu sorriso de volta. O sofrimento acabou. Semana dos Implantes Oral Unique. De 10 a 15 de maio. Faça seus implantes com máxima qualidade e total segurança na Oral Unique. Agende já sua avaliação e recupere agora o seu sorriso e a sua autoestima. É a Semana dos Implantes na Oral Unique. Aproveite. Oral Unique. Por você, sempre o melhor.
Band Entrevista de volta, hoje conversando com o prefeito de Patos de Minas, prefeito Luiz Eduardo Falcão do Podemos. Obrigado pela presença. Agora o assunto, né, do momento, Vitor, é a saúde, né? O que o prefeito tem feito lá em Patos? Pois é, prefeito. Inclusive, nessa semana o senhor esteve com sua equipe toda lá em Brasília, conversou com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, encontrou deputados da nossa região, também para falar de saúde. Inclusive, na postagem no Facebook, fala justamente, seja para conseguir um hospital que atenda pelo SUS, seja a reforma da UPA, seja a reforma da UBS, como que está esse andamento hoje, justamente fazendo um balanço dessa visita que você fez em Brasília nessa semana? E eu também já queria puxar para a situação do Hospital São Lucas. Houve até uma possibilidade do hospital parar as atividades nesse momento, mas para o pessoal de Patos ficar tranquilo, como é que está a situação hoje também? A saúde pública não tem como falar que não é o principal assunto e a maior urgência, desde o primeiro dia de mandato, desde o primeiro minuto. É claro que todas as outras secretarias precisam funcionar, o seu fluxo tem que seguir, seja obras, educação, seja agricultura, mas a saúde, sem a saúde a gente não faz nada, né? Então, principalmente no meio de uma pandemia, nós assumimos uma estrutura, né, de um hospital de campanha, de uma situação que tinha ali 30 casos por dia, 30, 40 casos, um hospital de campanha com 9 leitos de UTI, e com um aumento sucessivo dos casos no início do ano, resultado daquelas férias do ano passado, um relaxamento que houve, né, por parte da população, algo até natural. Acho que depois de muitos meses de pandemia a gente acaba relaxando um pouco. Isso trouxe um número de casos muito grande e a gente foi ampliando o hospital de campanha de 9 para 20 leitos de UTI, depois para 30, com dezenas de leitos clínicos também. Contratamos aí quase 150 profissionais e isso é um gasto muito grande com insumos, medicamentos. Então, o que nós fizemos foi otimizar esses gastos, né? A gente tinha estruturas alugadas, um contrato, né? Vários contratos com fornecedores, tudo isso foi revisado e hoje a gente tem um custo mais baixo para 30 leitos de UTI do que a gente tinha com 9 leitos de UTI. E oferecendo um tratamento de muita qualidade, tem sido elogiado pela população. No geral, tem sido o hospital de campanha uma ajuda muito grande, né, para o município. Então, nós estamos vivendo agora, depois desse período mais difícil, no qual a gente chegou a ter 300 casos por dia, teve 250, 200, 300. Hoje nós estamos já há semanas na casa de 18 casos, 20 casos, que eu acho que vai demorar muito tempo para a gente sair disso, porque os casos não vão deixar de existir, né? A vacina, ela evita o agravamento da doença, mas ela não evita contrair o vírus. Então, eu acredito que 18, 20 casos diários é um número até pequeno, é um número, aliás, menor do que tinha no final do ano passado. E a ocupação hospitalar, que é o mais importante, não é isso? Está na casa aí de 60%, 70% também há várias semanas. Existe uma tendência de alta, que a gente observa em outras cidades da região, isso ainda não aconteceu em Patos, a gente está tentando aí segurar, contando com a colaboração de todos os estabelecimentos, da população, para passar por essa fase sem relaxamento, porque não é hora de relaxar, absolutamente não é hora de relaxar. E como você falou, a gente teve em Brasília, porque como se não bastasse todo esse problema com pandemia, nós em Patos a gente já tem um problema histórico com a saúde pública. A nossa macro-região de saúde, ela é a mais mal assistida do estado há décadas. Isso porque em Patos, por exemplo, a gente não tem um hospital de média complexidade. A gente tem as UBS, né, os postos de saúde, você tem a UPA e a próxima etapa, que seria um hospital de média complexidade, para cardiologia, um leito de UTI adulto, leito de UTI neonatal, etc. Isso não tem hoje na cidade. Tem o Hospital São Lucas, que é um hospital particular, né? Está sujeito à gestão dele lá particular. A prefeitura repassa os valores referentes aos atendimentos SUS, mas a gente não faz a gestão do hospital. E o hospital, ele vem enfrentando algumas situações, com interferência inclusive do Poder Judiciário, para transferir de lá a hemodiálise. E no meio dessa situação, o hospital tem dito que vai ficar inviável o seu funcionamento se a hemodiálise sair de lá.
Mas a nossa gestão está conversando diariamente com a gestão lá do São Lucas para evitar isso, porque enquanto em Patos de Minas a gente não tem um hospital para atender a população pelo SUS, que é um objetivo da nossa gestão, não foi uma promessa nossa construir hospital, etc., mas a gente tem o foco na resolução do problema. Então, desde o primeiro dia a gente está estudando as alternativas, seja no Hospital São Lucas ou no Hospital de Campanha, uma Santa Casa, enfim, nós estamos trabalhando muito fortemente nesse sentido. Foi para isso que nós fomos até o presidente do Congresso, fomos conversar também com os outros senadores de Minas, com deputados federais e fomos até o Ministério da Saúde, acompanhados da nossa secretária de Saúde, a Ana Carolina, que foi fazer toda a exposição desse cenário já histórico, e das habilitações, credenciamento, o que precisa fazer. Eu posso dizer que o nosso plano está bem adiantado nesse sentido, mas em 4, 5 meses a gente não conseguiu resolver o que não foi resolvido em décadas, né? Mas vai ser resolvido. Eu tenho certeza que no período mais curto possível, né, nós vamos até conseguir, eu acho, e dentro de um prazo menor do que o previsto, ter esse atendimento mais adequado para a população de Patos, ter esse fluxo adequado para cirurgias, para cardiologia, para UTI neonatal, UTI adulto, né, maternidade. A gente está com esse objetivo aí hoje tão importante quanto o combate à Covid, nesse momento até um foco até mais urgente para a gente. Aí eu lhe pergunto, prefeito, essa semana também a sua equipe de saúde fez uma prestação de contas na Câmara Municipal, né? Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: quanto da arrecadação do município o senhor tem investido na saúde em tempos de pandemia? O que o senhor de fato precisou ampliar aí nessa estrutura para atender os pacientes do Covid? Bom, sendo bem direto, né, a questão da Covid, nós assumimos em janeiro e esses 9 leitos de UTI eles tinham um custo de R$4 milhões aproximadamente, junto com os leitos clínicos, os profissionais e insumos. Então, isso nos preocupou muito de imediato, porque o município, no ano passado, ele recebeu, assim como vários municípios, né, o governo federal entrou com muito recurso nos municípios. Patos recebeu aproximadamente R$27 milhões do governo federal. E nesse ano, os municípios não receberam. Então, quando eu entrei, né, junto da secretária, a gente conversou, falei, como é que nós vamos fazer para custear uma estrutura desse tamanho com um custo desse, alto assim, né? Primeiro, imediatamente a gente trouxe esse custo para R$2,5 milhões. Só que com a piora dos casos, a gente foi ampliando, passou de 9 para 30, como eu disse, depois para primeiro para 20, né, depois para 30, e com essa economia a gente conseguiu no final, hoje está na casa de 3, 3,5, uma estrutura 3 vezes maior. Então teve que ampliar os leitos de UTI, os leitos clínicos, a contratação de pessoal também foi muito grande. O repasse do orçamento do município para a saúde ele é constitucional, a gente tem feito um esforço muito grande até para remanejar outros recursos para poder pagar essa estrutura. A gente só conseguiu pagar essa estrutura e fazer essa ampliação, já que o município não tem tanto recurso assim, nós estamos otimizando o orçamento do município, mas foi através da ajuda do governo do estado, de empresários, comerciantes que doaram muitas vezes para o hospital de campanha, os clubes de serviço, maçonaria, Rotary, Lions, muita gente também ajudando lá no hospital de campanha, Ministério Público Federal, enfim, uma ginástica muito grande que nós estamos fazendo aqui até esse momento para custear essa estrutura que a gente espera que não seja necessária, né, no curto prazo, mas enquanto for necessária ela estará lá mantida. Prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, hoje participando aqui do Band Entrevista. Vamos fazer uma pausa rapidinho, um intervalo. Na sequência a gente segue falando aí de pandemia. Eu espero você. Ciclovias, praças, ruas monitoradas por câmeras 24 horas, centro comercial completo, fácil acesso e muito mais. Essas são algumas vantagens de morar em um bairro 100% planejado, como Granja Marileusa. E para você que sonha em investir ou morar em um lugar como esse, a CIA Construtora está com 2 excelentes oportunidades: o Residencial Solar do Cerrado e o Residencial CIA Terraço Gaia. 2 empreendimentos únicos, com entrada parcelada em até 100 vezes, financiamento com as mais baixas taxas de juros e entrega prevista para um curto espaço de tempo. Para investir ou morar, procure a CIA ou um de nossos parceiros credenciados. CIA Construtora. De construir sonhos, a gente
gente entende. Bom dia, entrevista de hoje de volta, recebendo o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Prefeito, mais uma vez, obrigado pela sua participação. O governo de Minas instituiu o Minas Consciente, com as suas ondas amarela, roxa, vermelha, verde. Patos de Minas já foi enquadrada e desenquadrada várias vezes. Eu quero saber o seguinte: o senhor adotou medidas próprias para conter a doença na cidade ou seguiu à risca o que diz o governo do estado? O Minas Consciente, né, assim como qualquer medida relativa aí à Covid, é extremamente polêmico, né? Você lidar com milhares e milhares de habitantes das mais variadas atividades, né? Pessoas que querem e podem se resguardar em casa, outros que não têm essa opção, é muito difícil, né? Nós vivemos lá um janeiro, fevereiro e março, foram meses muito difíceis que eu jamais pensei que ia viver na minha vida. Eu não posso falar algo diferente aqui. E na eleição eu imaginei que a gente ia começar um governo com o Covid, mas com um certo controle, podendo dobrar a estrutura de atendimento, ou até triplicar o que nós fizemos, mas assim, dentro de um limite aí que dê para administrar até que a vacinação fosse avançando. No entanto, aconteceu o que aconteceu aí no Brasil inteiro e a gente, felizmente, já passou, né, por essa fase. Mas o Minas Consciente, de fato, a gente já passou pela onda vermelha, né, na qual nós estamos hoje, na amarela, entramos no início, estávamos na verde e fomos para a roxa. Antes do Estado entrar com essa onda roxa, nós adotamos sim medidas próprias. Quando a coisa começou a piorar muito na região do Alto Paranaíba, especialmente, eu vi algumas cidades vizinhas com cenários se complicando cada vez mais e aquilo se anunciava em Patos também. Eu me lembro que teve um dia foi fatídico esse dia e muito marcante. Os hospitais particulares e seus representantes, seus diretores foram até o meu gabinete e falaram: olha, prefeito, não cabe mais nada no nosso hospital. Nossos hospitais estão com pronto-socorro fechado. Tem Covid onde não era para estar Covid, está super lotado. Naquele momento, a nossa estrutura pública ainda não estava lotada, mas era evidente que ia encher, né, que ia lotar. A região toda já estava lotada. Nesse dia, eu resolvi não esperar onda nenhuma, não esperar o governo do estado e adotar as nossas medidas lá mais rápidas, né? O estado, ele tem uma análise macro, né, do estado como um todo, ele não pode ficar, ele não tem condições, na verdade, de fazer a análise localizada ali dia a dia. Isso quem tem que fazer somos nós, prefeitos. E aí eu fiz isso, falei: olha, aqui a gente está precisando reorganizar toda a nossa relação com o comércio, com os estabelecimentos, os bares, restaurantes, mostrar para a população a gravidade da situação, porque naquele momento muita gente parece que não estava entendendo. Então a gente adotou a medida, né? Tomamos a decisão de dar uma paralisada ali por 15 dias. Não porque entendemos que fechar resolve, não porque vamos todo mundo para casa, fecha tudo. Eu nunca fui partidário dessa ideia, mas para mim era evidente que com centenas de casos diários a gente precisava ampliar a testagem, descentralizar essa testagem, colocar testes rápidos para a população, porque teste que demora 2, 3, 4 dias para sair o resultado, enquanto isso a pessoa acaba infectando, né, outras pessoas. Então a gente fez isso com o apoio da iniciativa privada, das entidades do comércio, das cooperativas. Montamos também uma central de monitoramento que entra em contato com as pessoas infectadas para perguntar como está o isolamento, para informar, perguntar se está indo no médico, se está fazendo tratamento, enfim, para acompanhar mesmo dia a dia. E também campanhas de conscientização sobre o vírus. E isso foi muito importante para nós, muito importante. Copasa, o senhor durante a campanha falou inclusive que defendia uma mudança na forma que a Copasa é gerida. O senhor ainda acha que é possível, se não discutir uma mudança de rumos dentro da Copasa, talvez discutir uma municipalização do serviço, uma privatização da Copasa? E o outro ponto, Pássaro Branco. O seu colega Robson Magela de Araxá esteve aqui na semana passada. Lá também há uma crise no transporte, porque a empresa que rege lá está mal das pernas, e a Pássaro Branco em Patos é a mesma coisa. Há a possibilidade de uma intervenção? Pode entrar dinheiro público nessa empresa para o transporte não parar? Então são essas duas, Copasa e Pássaro Branco. Bom, Copasa,
Eu sempre defendi não politizar esse assunto, né? Não ficar utilizando esse assunto como palanque político. A gente tem que analisar com frieza. A Copasa tem um contrato de 30 anos com o município e para sair da Copasa a gente tem que fazer aí uma rescisão. Essa rescisão fica em centenas de milhões de reais para o município. Ou conseguir isso através da justiça, o que eu acho bastante difícil. Mas a gente não descarta nada. A gente quer o serviço bem prestado para a população. Então, desde o início do mandato, em janeiro, aliás, uma das primeiras medidas nossas foi visitar a Copasa, fazer reunião com a regional, né, da empresa, entender quais são as obras que eles estão licitando para esse ano, para eliminar os problemas com falta d'água. Então, nós estamos em cima da Copasa, cobrando, e também da agência reguladora, da Arsai, lá em Belo Horizonte, onde eu já estive algumas vezes, para entender detalhadamente todo esse cenário, e devo também ir ao presidente da Copasa brevemente, tá? Para tratar desse assunto e trazer com clareza sempre para a população. Nosso objetivo é que o serviço seja bem prestado. Qual o caminho? Né? É o caminho que for necessário, isso aí não tem dúvida nenhuma. Sobre a Pássaro Branco, como você citou bem, hoje é um problema nacional, né? E analisando até no contexto internacional, o transporte público subsidiado, né, com recursos do governo, das cidades, né, dos municípios, isso já tem se tornado uma realidade. Em Patos, isso é feito em parte porque já tem o passe escolar, já tem a questão também para os idosos. Agora, é fato que a empresa em Patos ela tem passado por dificuldades, o que é evidente, né, em qualquer cidade do Brasil, porque você não tem aula, você não tem um fluxo natural de pessoas, está tendo isolamento sucessivamente em vários locais. Então, o número de pacientes não é o número de passageiros, né, melhor dizendo, ele não é o mesmo. Então, é óbvio que não está equilibrada essa relação. Nós estamos sendo demandados pela empresa, né, e também por funcionários também da empresa para ajudar a dar uma solução para o caso. Estamos analisando isso aí com a maior tranquilidade possível, vendo o que foi feito em Uberlândia, inclusive, em outros municípios, em Belo Horizonte, em São Paulo, e não está descartada essa medida, de repente, de subsidiar para evitar que a empresa aumente o valor da passagem, né, que é o que a população não quer, a gente também não quer e não é justo. Num momento como esse de pandemia, ninguém está tendo a mesma condição financeira de antes e você vai justamente onerar o cidadão, então é complicado. Eu acho que se a gente conseguir uma maneira de subsidiar, né, para evitar o aumento da passagem, pode ser sim o caminho. Prefeito, a pauta é extensa, já renova aqui então o convite para o senhor retornar ao Band Entrevista e a gente seguir conversando. Em nome do Grupo Bandeirantes, agradeço a sua disponibilidade. Bom, eu que agradeço, né, agradecer principalmente ao telespectador que nos acompanhou, a Band pelo convite, a vocês aqui pela boa entrevista, né, bem agradável, onde a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais sobre o nosso trabalho e prestar contas ao cidadão, né, que nos assiste, e a imprensa tem esse papel fundamental, né? A gente precisa da imprensa para poder falar o trabalho, para poder explicar como é que nós estamos atendendo o anseio do cidadão. Eu aguardo essa outra oportunidade para voltar aqui e poder falar, se Deus quiser, de conquistas, né, da nossa administração aí que vão acontecer certamente aí nos próximos meses. Vitor Albergaria, Patos de Minas mora nos nossos corações, né? Com certeza, adoramos Patos, a terra do milho, em breve estaremos lá, vacininha no braço, bora para Patos também comer um milho, um feijão tropeiro lá no Zamamaciel também, com certeza. Um café do Cerrado Mineiro. Suco de milho. Tem de tudo. Obrigado, prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão do Podemos. Assim nós encerramos mais um Band Entrevista, nos encontramos na próxima, até lá.